Sejam bem-vindos de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre coisas que foram mudando ao longo da Soy Rebelde Tour. Antes de começar, quero agradecer a você que voltou mais uma vez para assistir algum vídeo aqui do canal. E se essa é a primeira vez que você está por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, peço por favor que já curta, comenta ou compartilhe, depois se inscreva e ative o sininho, porque isso vai ser muito importante para mim. E aqui embaixo existe o botão Valeu, que nada mais é uma opção de você aí deste lado doar um valor simbólico em dinheiro para mim. Estou aqui deste lado produzindo conteúdo. Então, se toca o coração de vocês, aqui embaixo existe o botão Valeu. Se tem uma coisa que o RBD já é expert, é começar a turnê de uma maneira e terminar ela de outra. Seja por tirar ou colocar músicas, seja por mudanças de figurino. Talvez só do Adeus tenha saído dessa regra de mudança de setlist e tudo mais, até porque ela foi super curta e também já não tinha muito o que se fazer, a não ser que a gente considere que Empezar desde Cero ficava entrando e saindo devido à ausência ou à presença da mãe. Enfim, o fato é que a Soy Rebelde também não passou ilesa nesse costume do RBD de ir alterando e ir moldando a turnê conforme ela vai acontecendo, e é isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. É óbvio que os figurinos foram mudando, né? Diferente das primeiras turnês do RBD, onde eles tinham um grupo X de figurino e usavam aleatoriamente em qualquer show, sem nenhum critério muito específico, né? Basicamente, eles começavam com figurino, em determinado momento eles trocavam figurino. Tinha a Anaí ali, que às vezes lá na turnê Celestial tinha um figurino especial para Salva, Meia Dulce também, que arriscou alguma coisa diferente em Nopales, pelo menos na gravação do Et Una Hispania. Mas no geral, né, a regra principal lá dos primeiros shows do RBD entre 2004 e 2008, eles começavam a turnê com uma roupa tal, em determinado momento todos iam, conforme o setlist permitia, trocando, e era só isso. E eles tinham uma quantidade X de figurinos, né? Eles não ficavam aparecendo com figurinos muito novos, né? Com o passar da turnê. Coisa que aqui na Soy Rebelde a gente, até o último show, teve figurino inédito. Óbvio, foram mudanças durante a turnê, mas isso já acontecia também lá nos primeiros anos do grupo. Os penteados também, a gente dispensa comentários, né? Nós tivemos a Anaí com várias laces e era lisa, enrolada, Maite com cabelo solto, Maite com cabelo super preso, Maite com presinha aqui do lado, Dulce com um cabelo mais liso todo vermelho, Dulce com cabelo enrolado vermelho, Dulce com cabelo de Roberta Pardo com aqueles tons amarelos, Christian com cabelo laranja, e o Christopher, que às vezes passava um gelzão para trás, às vezes vinha com o cabelo um pouco mais enroladinho, enfim. Cabelos também foram mudando ao longo da turnê. Mas é óbvio que eu não vim falar apenas de roupas e cabelos que mudaram. Desde o primeiro show em El Paso até o último show no Estádio Azteca do México, nós tivemos coisas que mudaram principalmente na setlist e na organização das músicas dentro da turnê. Então, vamos conversar um pouco com calma a respeito dessas mudanças. Uma coisa que era um pouco sem critério, eu acho, no geral, eu não sei, né? Não vou dizer sem critério, porque às vezes pode ser coisas muito micros que a gente não via do público, mas que a organização pedia que fosse diferente. Eram as entradas, né? Então nós tivemos bastante shows, obviamente, com a entrada suspensa, mas alguns shows vieram de baixo, né? Então a gente não teve os, 60, 70, 80 shows do grupo vindos com eles na plataforma. Às vezes eles vinham por baixo do palco. Assim como o Christopher, que começou em Inalcançable vindo também de baixo com o piano, e depois ele começava a vir de cima com o raio. Ou a Dulce, que nem sempre entrava dentro do símbolo da paz. E a Anaí, que teve, além da estrela que ela carregou até o final da turnê, que também nem sempre entrava em cima dela, ela também teve algum show ou outro que ela ficava suspensa num globo de gelo seco, que esse particularmente foi uma decisão super certa em não ter trazido novamente, porque ela ficou sentada o tempo todo lá em cima, longe do público, coisa que definitivamente ela não gostaria de ficar repetindo durante toda a turnê. Uma outra mudança também expressiva na turnê
foi a coreografia de Insenia-me. Nos primeiros 5, 6 shows, ela foi feita com os dançarinos homens, mas eu acho que eles hyparam demais a sensualidade, e realmente estava bastante sensual, a dança entre eles e elas. E eu acho, né, pelo menos eu vi bastante coisa exaltando esse sex appeal que existiu, e eu acho que não combinou Insenia-me, que já é uma música mais bobinha, com uma coreografia super sensual. Então a gente não tem muito esse porquê de uma coreografia hiper sensual em Insenia-me com 3 mães casadas. Alguns shows foram feitos sem nenhuma coreografia, as 3 cantavam sem nada, como elas já faziam lá nas turnês anteriores do RBD. E quando voltamos a ter coreografia, voltamos com dançarinas mulheres. Então foram tirados os homens e foram colocadas as mulheres, e nesse meio tempo ficou um pouco sem coreografia em Insenia-me. Outra coisa também que parecia variar e parecia ser um pouco flexível eram as aberturas, principalmente dos solos da Dulce e da Maite. Se eu não me engano, a da Maite parou de passar. Pelo menos no show também que eu assisti no dia 17 de novembro, eu não tivemos nenhuma abertura com telão e a narração da Maite. Hoy mismo vamos a poder abrazar a nuestros seres amados desde un lugar honesto, amoroso, consciente, porque aunque nuestros caminos sean diferentes, nos unen los mismos valores, las mismas ilusiones. Nos une la fuerza de nuestro corazón latente y rebelde, un corazón que abraza y que hoy puede elegir dejar atrás todo lo que lastima. Podemos simplesmente empezar desde cero. O da Dulce que parecia ir e vir, né? Alguns shows existiam, alguns shows não existiam. Eu lembro que no último show do Allianz aqui até que teve a homenagem a Marília Mendonça, mas novamente no meu show provavelmente eu não lembro de ter tido, eu acho que não teve mesmo. A do Christian e a da Anaí, o tempo todo. O Christopher, ele mesmo fazia a sua própria abertura ali falando com o público. O Christian e a Anaí, a abertura ficou até o último dia, não sei qual critério também que eles escolhiam para colocar ou não a abertura. E falando em Empezar desde cero, essa foi a que teve a estrutura musical completamente mudada, uma vez que no primeiro show, e isso veio um pouquinho ainda também nos 5 primeiros, eu acho que eles testaram esses 5 primeiros shows, que foi bem aí que acabaram a coreografia de Insenia-me, e também Empezar desde cero teve a sua estrutura totalmente mudada. Nas primeiras apresentações, a Maite começava também no alto, assim como Christopher, assim como Anaí e Dulce, cantava a primeira estrofe da música, e quando o refrão começaria a ser cantado, a música volta numa ponte musical só instrumental, e a Maite, que estava içada, desce para fazer o jogo de contraluz, fazendo referência ao clipe de Empezar desde cero. E a música continuava inteira até o final. No final ela dava uma palavrinha super rápida e saía do palco. Aí nesses primeiros shows, depois do terceiro, eu acho, já ali em Nova York, no quarto show do grupo, ela já não aparecia içada lá em cima. Eu não sei se ela ficou com medo, se ela não gostou da experiência, mas ela não aparecia de cima, ela entrava de baixo. Aí isso ficou completamente desconexo, porque ela já entrava de baixo, aí ela subia a escada sensualizando, entrava atrás do contraluz e saía de novo. Era super esquisito. Foi então que eles mudaram completamente a estrutura da música. Então a gente tem um clima sendo criado, só um instrumental super baixinho assim, enquanto a plataforma vem subindo. Começa um jogo de bateria, e isso os dançarinos do lado criando uma atmosfera. E de repente eles fazem e aí a Maite aparece no contraluz. Faz toda a coreografia ritmada pela bateria, rasga, e aí a música começa sem interrupção mais.
final da música, se antes a gente não tinha essa pausa, agora a gente tem uma pausa, um interlúdio musical para Maite conversar com o público. Gracias. Gracias por todo lo que nos han dado. Ha sido algo que ha sobrepasado cualquier cosa que pudiéramos haber sentido antes. Gracias por su amor. Gracias por estar aquí. Gracias por no tener miedo a volver a empezar, porque en la vida hay que atreverse, hay que ser uno mismo y no importa lo que digan los demás. Para eso somos rebeldes. Então essa é uma música que a gente percebe bastante diferença entre a primeira e a última apresentação. Antes a gente começava, parava, voltava e ela ia embora. Agora a gente tem toda a magia da música, né? Essa diferença de vir com a Maite na contraluz e tal, antes da música. Se aqui ela tava no meio, se primeiro cantava, aí ela ia, depois ela voltava no refrão, que ela já faz todo aquele auê antes, que particularmente... Eu tenho poucas memórias do show, gente, eu já falei no meu vídeo aqui quando eu falei do turnê. Eu tenho poucas, parece que eu não consigo me ver no show. Eu vejo os vídeos, eu sei que era o show que eu tava, eu identifico algumas coisas, mas assim, eu tenho flashes. Mas o flash mais forte é definitivamente a abertura de Empezar desde Cero, que eu lembro. Eu lembro da, tipo, o povo gritando cada vez mais conforme aquela abertura passava. E eu acho que é exatamente esse o propósito, sabe? A música foi crescendo e a energia do público também foi crescendo. E a Maite parece que ficou até maior com essa apresentação de Empezar desde Cero. Na outra ela parece um pouquinho mais infantilizada, mas essa daqui a música já vem muito grande e a Maite segue adiante, levando essa coroa que é Empezar desde Cero. Outra coisa também que foi fluindo até o último show e acabou diferente foi o Medley Rebels, que originalmente era feito antes de Empezar desde Cero, já que estamos falando disso, mas que até o último show ele foi realocado para Depois de Tu Amor, ou antes de Celestial. Falar de mudanças na turnê sem falar do medley Baladas, que nos rendeu muita ansiedade, porque era um medley assim com as músicas lá do D, E, F do grupo, não é nem lá do B, que eram músicas que a gente simplesmente sonhavam, mas às vezes a gente não dava muito crédito por serem quase esquecidas. Eu confesso que ainda Una Canción é muito surpreendente para mim ter entrado neste medley especificamente, mas não reclamo. Ele foi cantado nos primeiros shows, né, com aquela estrutura meio acampamento, né, não tínhamos pedras, tínhamos a simulação de uma fogueira, eles ficavam sentadinhos ali fazendo bem um acústico, bem um set luau, que logo desapareceu, né? Assim como Ensene-me, assim como Empezar desde Cero. Depois do 5º ou 6º show do grupo, a gente não viu mais o medley Baladas e por muito tempo simplesmente não falavam o porquê isso tinha acontecido. Mas graças a Deus, depois de muita demanda, depois de muito pedido, o medley Baladas voltou, principalmente aqui no Brasil, né? Lá, depois de terem tirado nos Estados Unidos algum show ou outro, eles jogaram o medley Baladas. Na Colômbia foi cantado no último show, né, dos 4, apenas o último, teve o medley Baladas, e depois aqui do Brasil pra frente, se eu não me engano, eles cantaram em todos. Mas também quando voltaram com o medley Baladas, não voltaram mais com as estruturas de pedra e tudo mais. Era apenas os pedestais, sem nenhuma outra ambientação diferenciada. Adendo, uma coisinha assim super rapidinha, é em Fuego, nos primeiros shows, a Dulce, ela, além do figurino que ela já estava usando, ela sobrepunha com uma jaqueta um pouco mais rebelde, não sei, para dar uma cara da música, para cantar o seu solo dentro do medley Mujeres, e que depois ela simplesmente parou de vestir a jaqueta, né? Mesmo com, tudo bem que depois mudaram os looks, né? A gente não teve sempre só aqueles 2 primeiros que ficavam revezando, mas mesmo quando ela usava esses looks que tinham a jaqueta, teoricamente, ela parou de usar. Então foram coisas dos primeiros shows e depois a gente não teve mais esse acréscimo de figurino para
apresentação de Fuego. E essas foram então as mudanças principais que aconteceram durante a turnê. É óbvio que de show a show a gente tem especificidades, né? Por exemplo, o show do dia 18 de novembro que a Anaí não participou, a gente não teve a apresentação de Ensene-me e Salva-me, por exemplo, mas essa foi uma mudança específica para esse show. E falando, né, desses shows no Allianz, nos shows do dia 16 e 17, Salva-me, que era uma das últimas músicas, passou a ser cantada depois de Aonaiáligo, bem no comecinho do show. No caso do dia 16, foi uma mudança para precaver alguma coisa que não precisou acontecer, mas no meu dia 17 foi bom ela ter cantado antes de Outro Dia Que Vá, porque lá pela altura de que seria Salve-me originalmente, a Anaí já tinha ido embora, né? Ela foi embora no medley Baladas, e Salve-me teoricamente seria 2 músicas depois. Teríamos medley Baladas, Soloqueira Tem Silêncio, aí teríamos Salva-me, né? E aí, como ela adiantou, pelo menos ela foi embora já com Salva-me apresentada, ali em trancos e barrancos, mas apresentada. Então essa foi mudança pontual para aquele momento específico da turnê, que não se aplicou a tudo. Depois voltou normal, Salva-me depois, e aí quando a Anaí voltou, voltamos a ter Ensene-me, voltamos a ter Salva-me também, mas foram mudanças pontuais. Essas que eu citei no vídeo são mudanças mais gerais, né, que aconteceram de forma definitiva e assim foram apresentadas até o final. Se você lembra de mais alguma coisa que aconteceram nos primeiros shows que não aconteceram nos últimos, ou que não aconteceram nos primeiros shows e aconteceram nos últimos, deixa aqui nos comentários ou me mande um direct lá no Instagram. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui e fiquem por aí para mais conteúdos do RBD. Tchau!